tarde, queridos seguidores. Mais um vídeo para vocês no meu canal do YouTube, Célia G. Bartoski, a psicanalista, sob o tema Ansiedade e Depressão na Adolescência. A adolescência é um período difícil, turbulento, com variações de humor e crises emocionais. Os jovens passam por pressões sociais e por várias situações novas quando se aproximam da idade adulta. E para alguns esse período de transição se faz muito difícil. A adolescência parece ser fácil pela pouca responsabilidade que o adolescente possui. Para alguns pais, a rotina do adolescente é apenas ir à escola e pronto. Mas, na verdade, o adolescente tem dentro dele próprio muitas cobranças. Pré-vestibular, dúvidas em relação ao futuro, dúvidas sobre o que vai cursar, pressão para passar na faculdade, amores correspondidos e não correspondidos, amizades reais e irreais, o descobrimento da sexualidade, provas, medo de não ser aceito na sociedade pelos colegas, de ser excluído de algum grupo de amigos, conflitos familiares e demandas dos pais que o adolescente carrega em si. Somando tudo isso, conseguimos perceber que a adolescência, na verdade, não é nada fácil. Fico muito chateada quando as pessoas falam da adolescência como sendo a idade, a fase da aborrecência. Eles se esqueceram o que foi para eles a adolescência, porque a adolescência é bastante difícil para qualquer ser humano. A depressão na adolescência. A depressão é um conjunto de condições associadas à elevação ou rebaixamento do humor, perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. Existem vários fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão, como histórico familiar, ansiedade, traumas psicológicos, conflitos com relacionamentos. A depressão é uma doença crônica, recorrente, muitas vezes com alta concentração de casos na mesma família, que ocorre não só em adultos, mas também em crianças e adolescentes, o que caracteriza os quadros depressivos nessas faixas etárias é o estado de espírito persistentemente irritadiço, tristonho e atormentado que compromete as relações familiares, as amizades e o bom desempenho escolar. Sintomas de depressão na adolescência: falta de entusiasmo, falta de energia e motivação, afastamento, isolamento em atividades sociais, baixo rendimento escolar, baixa autoestima, ansiedade e medos, insônia ou hipersonia, diminuição do apetite, perda ou ganho significativo de peso, na ausência de regime alimentar, geralmente uma variação de pelo menos 5% do peso corporal, sentimento exagerado de culpa ou inutilidade. Me lembro bem, agora, nesse momento, me veio à mente, que eu frequentava um salão de cabeleireiro e a mãe me disse sobre o filho adolescente: meu filho é maravilhoso, ele adora o computador, ele não sai de dentro do quarto, ele não sai de casa e ele só fica no computador, ele é um anjo. Para nós da área psi, isso é de arrepiar. Ela não consegue ver quanto o filho está psicologicamente
com problema. Que esse isolamento dele em um quarto com o computador, a dependência do uso excessivo do computador, tudo para ela é normal, o filho é um anjo, mas com certeza esse adolescente está numa depressão muito grande. No geral, a depressão afeta o humor, o pensamento, a disposição e o comportamento do adolescente na maioria das vezes. O adolescente não reconhece que está deprimido. Ele pode regular em assumir sentimentos de tristeza e desesperança. Felizmente, a depressão em jovens responde bem em vários tipos de tratamento, principalmente quando se tem apoio dos responsáveis, dos pais, paciência, compreensão e acompanhamento por alguém da área psi. Na ausência de tratamento, os episódios de depressão duram em média 8 meses. Durações mais longas, no entanto, podem ocorrer em casos associados a outras patologias psiquiátricas e em filhos de pais que também sofrem de depressão. É muito difícil tratar depressão em adolescentes sem os pais estarem esclarecidos sobre a natureza dessa enfermidade psíquica, seus sintomas, suas causas, provável evolução e as opções de medicamentos, caso se faça necessário. A terapia é muito eficaz no tratamento da depressão. Nela, os pacientes aprendem a lidar com dificuldades pessoais, como a perda de relacionamentos, decepções, frustrações da vida cotidiana. O tratamento psicoterápico deve ser mantido por no mínimo 6 meses. A terapia cognitiva comportamental é a mais indicada e que dá o resultado mais rápido. A ansiedade na adolescência. A ansiedade na adolescência se manifesta de várias formas, como dor no corpo quando vai fazer alguma prova, quando está perto de alguém que você gosta e as pernas tremem. O estômago dói sem motivos aparentes, medo de sofrer algum acidente, medo de perder os pais, nervosismo nos primeiros dias de aula, irritabilidade com a família, coração acelerado quando sente medo. E quando a ansiedade não é tratada, pode tomar um caso mais grave. Pode passar futuramente para um transtorno de ansiedade de separação, que é caracterizado por ansiedade excessiva em relação ao afastamento dos responsáveis, dos pais, não adequado ao nível de desenvolvimento, que persistem por no mínimo 4 semanas. Os sintomas causam sofrimentos intensos e prejuízos significativos em diferentes áreas da vida do adolescente. Os adolescentes, quando sozinhos, temem que algo possa acontecer com seus pais ou a si mesmo, tais como doenças, acidentes, sequestros, assaltos, etc. Algo que o afaste definitivamente deles. Transtorno do pânico é caracterizado pela presença de ataques de pânico, presença de medo intenso de morrer, associado a inúmeros sintomas autônimos, como taquicardia, sudorese, tontura, falta de ar, dor no peito, dor abdominal, tremores, seguidos de preocupação persistente de vir a ter novos ataques. Tratamento de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é conhecido também como TAG. É comum entre os adolescentes, sendo caracterizado por sintomas de ansiedade incontroláveis e que fogem à realidade.
Um jovem com TAG tende a se preocupar de forma exagerada com a impressão que as outras pessoas têm a seu respeito e costuma ser pessimista em relação ao futuro. Transtorno de ansiedade social. Esse tipo de transtorno pode causar medo e desconforto no jovem em situações sociais, fazendo com que ele apresente tremores, sudorese intensa, gagueira, dificuldades de comunicação e até mesmo náusea. O transtorno de ansiedade social pode levar o adolescente a consumir álcool ou outras drogas de forma exagerada para conseguir enfrentar esses momentos, além de ser um agravante para a depressão e pensamentos suicidas. Jovens com esse tipo de transtorno de ansiedade social costumam passar a maior parte do tempo sozinhos ou em companhia de poucos amigos. Também evitam eventos sociais e costumam apresentar baixo desempenho na escola. O adolescente vive em constantes desafios com relação a problemas reais ou a situações imaginárias frente ao mundo, que espera dele respostas adequadas em várias situações. Conhecer os sintomas da ansiedade mais comuns nos adolescentes fomenta ou leva à reflexão por parte dos pais, professores e psicólogos, que podem intervir sistematicamente para prevenir ou minimizar o desenvolvimento deste quadro. Cuidando da ansiedade e da depressão, a abordagem psicoterápica e o tratamento inicial para transtornos de ansiedade em adolescentes e, sempre que possível, deve ser a primeira opção. Há diferentes módulos psicoterapêuticos, cada um com suas especificidades, propostas e tempo de ação. Uma maneira sensata de escolher qual forma de psicoterapia deve ser utilizada inicialmente, o adolescente precisa aceitar que está passando por um momento delicado e é necessário que ele compartilhe com os responsáveis os seus sentimentos, além de pedir ajuda para buscar um profissional. No encontro com a psicóloga, o adolescente estará compartilhando suas angústias, medos ou experiências sem sofrer nenhum tipo de julgamento. A abordagem que normalmente é usada nos atendimentos é a abordagem centrada na pessoa. Ela contribui para a prevenção e promoção da saúde e para o desenvolvimento interpessoal de suas dinâmicas de comportamento. A compreensão necessária e suficiente para que ocorra a mudança da personalidade acontece sobre tais condições do funcionamento do self, do eu. É a interação com o ambiente. Para Bacelar, Rocha e Flor, em 2012, a capacidade do indivíduo de superar as dificuldades advinda da interseção existente entre condições ambientais, aspectos físicos, psíquicos e sociais, assim, esta será uma das formas de ajudar a ansiedade na depressão. O psicólogo é o grande facilitador para se fazer ressoar o diálogo da prevenção de ansiedade e depressão. Compreender essa discussão nos mais diversos contextos das relações humanas, considerar aspectos emocionais e sociais para o seu processo de saúde, a fim de promover a sua autonomia no cuidado individual, resgata a necessidade de relações interpessoais autênticas como veículo de prevenção e promoção
à saúde. A terapia cognitiva comportamental dá um resultado muito rápido e muito bom, porque o paciente aprende a lidar com a situação, a perder o medo da situação e fazer o enfrentamento e os exercícios para se libertar tanto da ansiedade como da depressão. Outras atividades que também ajudam a lidar com as emoções: converse com algum amigo sobre o que está sentindo. Estabeleça uma rotina em sua vida. Faça algo que você gosta. Tire um tempinho para você. Tome sol. A luz do sol desencadeia uma série de reações químicas que nos deixam com mais disposição e que certamente será muito útil, porque ativa a melanina e a melanina estimula a nossa boa qualidade de sono. Preste atenção na sua respiração. A pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, precisa aprender a respirar corretamente. Para ansiedade e depressão, não existe uma receita pronta, é um processo lento, mas não é impossível superar essas dificuldades. Até porque cada ser humano é ímpar, é único e requer atitudes específicas para ele. Este era o assunto que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigada.